Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá. Nesta edição vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Lembrando a quem nos acompanha que agora também estamos no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Segura a vinheta aí, Alan. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, nosso editorial com Bruno Lima Rocha. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Gente, boa noite. Obrigado. Eu vou trazer dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, link que me foi enviado pelo André pouco antes do programa começar. E a primeira constatação que eu queria fazer é admitir um conceito. Lendo o material da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, André, Mohamed, Alan, que nos acompanha, olha, vamos ser sinceros, dá para entender por que Tel Aviv, Israel, o sionismo quer acabar com essa agência. Porque os números são impressionantes. Então, se alguém tiver a curiosidade, é unrwa.org. Tá? Você tem o site em língua inglesa, o tradutor pega e pega muito bem. Vamos ver aqui, ó. Olha só a responsabilidade da agência da ONU para os refugiados palestinos. Consultas médicas desde outubro de 23. Foram 15 milhões e meio de consultas médicas. Consultas médicas entre 27 de outubro e 2 de novembro deste ano. 71 mil. Ainda estão de pé 4 centros de saúde e 3 centros temporários e 31 pontos de atendimento médicos de imediato. Água, problema da água. 376 mil pessoas tiveram abastecimento de água garantido pela agência entre 16 e 31 de outubro desse ano. Façam as contas. Se essa foi a única água oferecida, logo tem mais de 1.600.000 pessoas sem acesso à água limpa. Depois da trégua, tá? Coleta de lixo para evitar as epidemias. 3.000 toneladas de lixo sólido foram coletados e tiveram um depósito em aterros temporários na segunda quinzena de outubro último. Promoção de higiene. 600 sessões e 121 campanhas foram conduzidas nos abrigos da agência, atingindo 300.000 pessoas. Logo, mais de 1.600.000 pessoas não tiveram acesso à higiene na segunda quinzena de outubro. Vamos imaginar o que seria da população palestina sem a agência da ONU operando em solo. Apoio psicossocial. Esse número é gigantesco. 730 mil pessoas foram retiradas, expulsas de suas casas e foram atendidas, das quais 520 mil crianças. Eu vou repetir.
730 mil atendimentos, das quais 520 mil para crianças, para algum tipo de apoio psicossocial. Farinha e comida. Rações parceladas. Tá? Que tristeza. Para a agência não entrou 1 grama de comida desde 2 de março de 2025. Até 8 de novembro deste ano, 38.986 crianças na faixa de Gaza foram estudantes, estiveram presentes em algum curso básico de alfabetização inicial e primeiros números, matemática e básica também, o que seria a pré-escola ou o ciclo de alfabetização. E aí, para fechar, né? Proteção, equipamentos de proteção. Mais ou menos, aí o número é pequeno, 2.944 sobreviventes foram atendidos por... E no caso de abrigo, capacete, colete, abrigo subterrâneo. Para não me estender, eu queria colocar os dados aqui das Nações Unidas, tá? Até 5 de novembro, nós estamos no dia 11. Entre 7 de outubro de 23 e 5 de novembro de 95, e a ONU, olha só a canalice, a ONU referencia os dados do Ministério da Saúde de Gaza. E esse enunciado, quando a gente liga uma TV aberta, quando liga Jornal Nacional, telejornais da Globo, Record, mesmo a Bandeirantes, que tem uma cobertura um pouco menos pior, e outras redes mais, SBT da Bravanel, do Ratinho e companhia, falam assim, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo, aí um adjetivo pejorativo, Hamas. O que diz a agência, para fechar? De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza e comprovado no escritório das Nações Unidas, perto de 70 mil palestinos foram assassinados em Gaza. E 170.679 foram feridos. Isso que está atestado, garantido pela ONU. E aí, nosso maior respeito, nossos pêsames também. André, eu imaginei que a principal categoria assassinada em Gaza fosse de jornalistas e depois de médicos, mas eu estava profundamente enganado. A principal categoria assassinada em Gaza pelo sionismo, pelos Estados Unidos, são os trabalhadores da ONU. Tá? 381 colegas das Nações Unidas foram assassinados desde que começou a guerra de extermínio em Gaza. 308 titulares da agência e 73 servidores temporários que estavam apoiando atividades da agência. E o número é do dia 9 de novembro. Poderia ficar aqui durante um bom tempo, mas eu vou fechar com esse número aqui, tá? 116 instalações da Agência das Nações Unidas estão dentro da área militarizada que já roubou de Gaza 56% do seu território, que já era ínfimo, já era exíguo. E o volume de pessoas, o número de pessoas que trabalham para a agência em Gaza está em torno de 12 mil. Enquanto na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental ocupada está em 4 mil. Logo, voltando aqui para o programa, podia compartilhar de novo a tela, eu afirmo o seguinte: destruir a agência da ONU para refugiados palestinos
me pareceu que era um ato de crueldade. Mas não, eu estava equivocado. Destruir a agência da ONU que atende aos refugiados palestinos não é, aspas, apenas um ato de crueldade. É uma atividade central, estratégica, fundamental na intenção genocida do extermínio do povo palestino, intenção essa que é realizada por Israel e pelos Estados Unidos com apoio e cumplicidade das potências da OTAN. Mohamed, você tem parente na Terra. Sim. 12 mil trabalhadores em plena guerra é a maior fonte de trabalho remunerado de Gaza. Por isso tem que acabar. Por isso tem que continuar pelo nosso ponto de vista, e o inimigo genocida quer exterminar. Eu fico por aqui. Obrigado, André, pelos números. Eu estou estarrecido. Juro, eu não sabia da dimensão da agência da ONU. E vamos para o debate. Bruno, Mohamed, em nossa pesquisa aqui na nossa produção, identifiquei esse relatório da ONU e no sábado, né, a gente fechando aqui a pauta do programa junto com o Mohamed, achei por bem, indiquei, né, de fazermos e produzirmos esse programa voltado à questão da ajuda humanitária e também mostrar um pouco qual é o trabalho da ONU, o que ela está fazendo hoje para ajudar essas pessoas lá em Gaza, os refugiados palestinos que tanto sofrem há 80 anos com esses ataques de Israel. É um trabalho muito importante. E, sinceramente, você percebe, de alguma forma, o quanto essa grande mídia faz um trabalho, né, uma parceria com o sionismo. Nenhum desses dados são revelados pela grande mídia. Está lá, são dados abertos, liberados. Já é o relatório de número 196, Bruno e Mohamed. E ninguém dá qualquer publicidade a esses números e a esses dados, ninguém faz qualquer tipo de produção jornalística sobre isso. Enfim. Bom, vamos começar. Esse programa eu quero dedicar a uma grande figura da cultura brasileira que foi um dos ícones do Clube da Esquina da música popular brasileira, Lô Borges. Valeu, Lô, muito obrigado. Valeu mesmo. O Oriente Médio em Revista está sendo transmitido neste momento pelo canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Oriente Médio em Revista e A Voz Trabalhadora, canais que estão no YouTube. Bom, Mohamed, vamos começar. Bruno, como esse programa é dedicado, né, ao trabalho da ONU, eu vou começar por aqui. Corte Internacional de Justiça diz que Israel aplica método de guerra contra refugiados palestinos. A fonte é a agência AFP. A Corte Internacional de Justiça afirmou no último dia 22 de outubro que Israel tem a obrigação de garantir as necessidades básicas da população de Gaza e não deve utilizar a fome como método de guerra. Por sua vez, a ONU solicitou ao tribunal, com sede em Haia, que esclarecesse as obrigações de Israel como potência ocupante perante a organização e a outros organismos. Israel proibiu a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, a UNRWA, de operar no território israelense, após acusar alguns de seus funcionários de terem participado do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Mohamed, qual é a sua avaliação sobre, de alguma forma, a Corte Internacional de Justiça já começa a apertar Israel, né, em relação ao uso da fome, né, a sonegação de ajuda humanitária aos palestinos? O uso da fome, Lobão, boa noite. Bruno, o pessoal que está no ao vivo, muito boa noite. Bem-vindos, curtam, compartilhem. Né? Então, como eu estava dizendo, né, segundo, né, a metodologia para a caracterização de genocídio, um deles é o uso da metodologia, né, de embarque de alimentos, medicamentos, para causar a fome e a morte, né, de civis. Então, é o crime de guerra, é o crime de genocídio.
apesar do cessar-fogo, né? E não é cessar-fogo, para mim o genocídio ainda está em andamento, né? Não tem cessar-fogo. Então, o genocídio está em sua plena atividade. E esses números que o Bruno colocou, 381 funcionários da ONU, 73 servidores temporários, 454 pessoas martirizadas da ONU, só da ONU, 500 pessoas arredondando, vamos lá, vamos arredondar para cima, né, martirizadas, são 500 pessoas que todos nós, estava representado por todos nós lá na Palestina. E a morte deles, né, sem a devida punição de Israel, é a morte de todos os servidores, todas as pessoas que pagam, né, que trabalham pela humanidade. A ONU é nós, somos todos nós, é o planeta inteiro. Israel não tem limites, né? Israel, ela tem o direito de não respeitar direito algum. E isso, essa crueldade, ela tem que ser punida o quanto antes. Essa coisa de cessar-fogo, isso não existe, né? Israel violou o acordo de cessar-fogo pelo menos 282 vezes. Esse é o número de hoje. Entre 10 de outubro e 10 de novembro. Israel disparou contra civis 88 vezes. Invadiu áreas residenciais além da linha amarela 12 vezes. Bombardeou Gaza 124 vezes em 30 dias. É só fazer as contas. Demoliu propriedades de pessoas em 52 ocasiões, acrescentando ainda, né? 23 palestinos em Gaza, ela deteve, ela sequestrou. Israel também continuou a bloquear a ajuda humanitária, que é o que a gente está falando, né? E destruindo casas, não parou de destruir casas e infraestrutura. Desde que o cessar-fogo foi dito lá pelo Trump, cessar-fogo, né? E entrou em vigor no dia 10, Israel já matou martirizou 242 palestinos e feriu 622 palestinos. Quer dizer, o genocídio ele não parou. Então, esse nosso programa, e por isso que vocês precisam compartilhar, publicizar, curtir, comentar, é importante vocês comentar para chegar para mais gente. Entenderam? É importante, pessoal. Comentem, compartilhem, né? Passe para o grupo de vocês de WhatsApp, Telegram, faça esse programa chegar. O genocídio não parou, não existe cessar-fogo. Mas vamos para a segunda parte, Lobão. Só lembrando, Mohamed, que esse programa será exibido também aos sábados. É exibido aos sábados no canal da revista Fórum. Bruno, tu tem uma nota que quer colocar? Tenho, acabou de ser publicada, nesse momento, falando sério, Ótimo. no site da Rispan TV, nota da Unicef em Gaza. Eu até acho que o responsável é brasileiro, que o responsável tem o nome de, não conheço, tá? Ricardo Pires. Pires não costuma ser um sobrenome em espanhol. Então, vamos lá? Vamos embora. Nem vacinas, nem leite. Unicef denuncia o castigo a crianças de Gaza. A fotografia é terrível. Os caminhões que transportam bens e logísticas e material de apoio para a ajuda das crianças em Gaza fazem uma fila enorme em Deir al-Balah, no centro da faixa de Gaza, e aí não são permitidas essa entrada. Título: Unicef denuncia que Israel... Linha de apoio, perdão. Cara, que horror, cara. Unicef denuncia que Israel reteve 1 milhão de seringas destinadas à vacinação infantil e uma proporção equivalente a leite de fórmula, como um novo episódio do genocídio em Gaza. O Fundo das Nações Unidas para a Infância acusou nesta terça-feira que Israel está bloqueando a entrada na faixa de Gaza desse montante. O porta-voz da agência, Ricardo Pires, indicou também que foi impedido o ingresso de leite de fórmula para lactantes e que ainda persistem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade que não chega a ajuda humanitária fundamental.
Pires detalhou que no domingo começou a campanha para vacinar 40 mil crianças menores de 3 anos, que ainda não puderam ser vacinadas, ou seja, estão sem vacina desde outubro de 23. Durante a primeira jornada, mais de 2 mil crianças foram vacinadas uma dose de 3 fases. A primeira fase vai até o dia 18 de novembro. Antes da guerra, olha só, Gaza, tá? Gaza. Não é o Brasil, é Gaza. Gaza tinha uma taxa de vacinação de 98%. Será porque não tem crente lá? Será que é por isso que tem tanta vacina? Mas agora eu estou preocupado. Ela está abaixo de 70%. Gaza tem mais vacinação em guerra de extermínio do que o Brasil, sob o bombardeio de fake news da crentaiada de mala cheia e companhia. Tá? A drástica redução ocorre porque uma parte das instalações da Unicef foi destruída total ou parcialmente. Tá? Tem 100 caminhões freados esperando a entrada. Não minto, desculpa, 107 caminhões que estão esperando o ingresso a Gaza até o momento. Para fechar, o representante declarou que essa intervenção de emergência é vital para reconstruir os danos causados ao sistema sanitário de Gaza. O maior desafio é conseguir ampolas e seringas para continuar com a vacinação, porque elas têm que entrar. Segundo a Autoridade Sanitária de Gaza, ou seja, a Unicef reconhecendo a autoridade sanitária do Ministério da Saúde, que é do governo de maioria do Hamas. Desde a entrada em vigor do tal do cessar-fogo nesse mês, as forças armadas, as forças de ocupação israelenses, causaram a morte de trégua, tá? Cessar-fogo. Israel assassinou 236 palestinos e deixou ferido um total de 600. Tá? Então, pessoal, falta liberar o ingresso por Tel Aviv de 1 milhão de seringas em Gaza. É isso. Gente, esses números estarrecedores. Né? As crianças de Gaza, além da desnutrição, sofrem de doenças, múltiplas doenças, sarampo retornou, meningite, o cólera, né? E dengue, inclusive, dengue tem. Agora começa o inverno, vai ser terrível. Né? O que vai passar? Eles estão em tendas, morando em tendas, com tudo destruído, o genocídio continua. As pessoas estão em tendas, morando na praia, né? Exato, pelo amor de Deus. Não há saneamento básico. Não podem pescar, Lobão. Não podem pescar. Senão eles são mortos, são assassinados, são martirizados. A bala. Tem, inclusive, depois eu vou falar. Proibiram até a entrada de banheiros químicos na ajuda humanitária. Exato. Né? O pessoal vai usar seringa como bala agora? E uma novidade, Israel está com surto de sarampo. Por que será? Por que será que ela está com surto de sarampo? Não são a IDF genocida que levou o sarampo para dentro desse Israel colonialista? Né? Está com surto de sarampo. Né? E aí? Agora bate terror lá em Israel e os palestinos não conseguem ter vacina. Fórmula para alimentação, a desnutrição, a fome. É uma calamidade pública que está acontecendo. O genocídio não parou. Cessar-fogo só é respeitado unilateralmente. E é unilateralmente pelos que a nossa imprensa chama de terrorista. É pelo Hamas, pela resistência, né? que ela respeita o cessar-fogo, o Hezbollah, que né, ele respeita o cessar-fogo, até os hutis estão respeitando o cessar-fogo. E agora? Onde é que está essa bronca? Onde é que está essa bronca? Os cristãos que morrem na Cisjordânia, os cristãos que morrem em Gaza, as igrejas são destruídas, igrejas cristãs destruídas. Né? No Líbano, cristãos morrendo. Na Síria, cristãos perseguidos. E o seu Trump vem falar de quê? Né? Vem falar de Nigéria matando cristão?
E esse Estado, né, sionista genocida que mata a rodo e que ele apoia, recebeu na Casa Branca lá um cortador de cabeça do ISIS, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda. Né? É uma hipocrisia completa. O cessar-fogo não parou o genocídio. O genocídio continua, todo mundo às ruas, todo mundo com bandeira palestina, todo mundo fazendo boicote e sanções a Israel. É isso aí, gente. Quem está sofrendo mais e é mais assim visível esse sofrimento é o das crianças, né? Falta de vacina, alimentação, fórmula, leite, enfim, é muita maldade, é muita tristeza. Não deixam nem entrar geladeiras com captação solar, gente. Geladeiras que servem para colocar lá vacinas, entendeu? Para conservar as vacinas. Então, Israel está proibindo até isso. É muita maldade. Bom, para você que está acompanhando o programa Oriente Médio em Revista, a gente pede seu apoio. O Sidney Kripa colocou aí o Pix, a voz trabalhadora@gmail.com. Nos ajude aí para manter a sustentabilidade desse programa. Não é fácil produzir esse programa, gente. Então, a gente pede seu apoio, com qualquer contribuição, já vai ajudar bastante aí no nosso trabalho. Bruno, você tem mais uma nota aí? Eu tenho uma aqui. Vai você, depois vou eu? Vamos lá? Eu vou agora. Bom, a gente colocou aqui no início do programa que está produzindo esse conteúdo de hoje a partir do material divulgado, né? Relatório de situação número 196 da URAWA, sobre a crise humanitária na faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Mesmo sob o acordo de cessar-fogo, Israel segue derrubando edifícios residenciais em Gaza. Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, continuam a ser relatadas detonações diárias em edifícios residenciais, em várias áreas onde as forças israelenses estão posicionadas, especialmente no leste de Khan Yunis e no leste da cidade de Gaza. Continuam a ser relatados ataques das forças israelenses perto ou a leste da chamada Linha Amarela, conforme o acordo de cessar-fogo, resultando em vítimas, inclusive civis. Segundo informa o Escritório de Assuntos Humanitários, diversos itens essenciais de ajuda humanitária continuam sendo rejeitados para entrada em Gaza, incluindo veículos para organizações humanitárias e suas peças de reposição, painéis solares, alguns tipos de latrinas móveis, quer dizer, o banheiro químico, máquinas de raio-x e geradores. Além disso, materiais escolares e carne fresca também foram rejeitados, pois as autoridades israelenses os consideram fora do escopo de ajuda humanitária. Material escolar, gente, e carne, comida, não tá fora do escopo do que Israel considera como ajuda humanitária. Restrições à entrada de peças sobressalentes, ferramentas e equipamentos de manutenção para redes de água e sistemas de esgoto, incluindo geradores, baterias e lubrificantes, tem dificultado os esforços da URAWA para reparar as instalações em Gaza, saneamento e higiene na faixa de Gaza. Então, é um caos total. Assim, não existe condições nenhuma de vida adequada na faixa de Gaza, na cidade de Gaza e nas cercanias. Não é isso, Mohamed, Bruno? É uma calamidade. Bruno. Dezenas de veículos... Opa, peraí. Complementando. Dezenas de veículos... Dezenas de veículos e equipamentos, incluindo caminhões-pipa e veículos de hidrojateamento, permanecem sem autorização das autoridades israelenses para entrar em Gaza, e a disponibilidade limitada de suprimentos relacionados nos mercados locais restringe a manutenção. Um caos total. Pois é. Vamos fazer um... Queria que o Mohamed comentasse, eu só tenho uma observação.
a partir do que o André trouxe de notícia. Seguinte, qual é o tamanho de Gaza, mais ou menos? 350 quilômetros quadrados. Sim, mas vamos mais ou menos se situar. Gaza seria uma linha menor reta que de Rio de Janeiro? 120 quilômetros. Bem menor. Tipo Rio Cabo Frio, tá? Para quem está no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias. Tá bem? Para quem está em Santa Cruz, é metade da minha cidade. A minha cidade tem 700 quilômetros quadrados, município, né? Metade de Santa Cruz, né? Que tem 130 mil habitantes, com 2 milhões e 200 mil, 2 milhões e 300 mil pessoas antes do genocídio, né? Claro. Para quem está em São Paulo, é um pouquinho mais, é mais ou menos São Paulo, capital, Campinas. Um pouquinho mais só. E aí a profundidade do território dá no máximo 35 quilômetros. E aí, gente, o exército invasor roubou 53% desse território, que já era exíguo. Ele não roubou em extensão, ele roubou em profundidade. Então, é uma tripa de 120 com uma profundidade de 15 quilômetros, talvez. Sim. É disso que a gente está falando. É isso aí que a gente está falando. E é esse lugar que metade do território foi roubado pelos invasores, que são genocidas, aonde a assistência proporcionada pela ONU, pela Unicef e companhia, não é permitido ingresso? Nós estamos falando disso. E quando... Vou fechar de passo, Mohamed. E quando a gente... eu, por obrigação de trabalho, eu creio que o André também, a gente é meio news junkie, né? Fica consumindo notícia toda hora, né? E aí, acaba que poupa tempo ver TV aberta, tá? Não para ver a informação, para sentir qual é o tipo de bombardeio que as pessoas estão recebendo, tá bem? E aí você vai ver ali o comentário. Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Aí tu vai ver o relatório da ONU, o relatório da ONU referencia os dados do Ministério da Saúde, do autogoverno de Gaza, que, sendo franco para vocês, para encerrar o comentário e ouvir Mohamed e André, e quem quiser participar pelo chat, eu não sei como esse pessoal conseguiu trabalhar durante esses últimos 2 anos. Como é que fecha a contabilidade dos óbitos? E o registro de doença? Como é que prescreve? Chegou uma hora que não tinha nada, não tinha nem água. Enfim, se isto não é genocídio, isto é o quê? Passo para os colegas. Não é para menos que eles querem matar jornalistas, as informações, as fotos, as imagens, tudo. Não é para menos que eles fazem isso, né? Quanto menos informações se tem o planeta, né? Menos eles são culpados, né? Menos nós falamos dessas atrocidades, né? Eu só quero só uma pequena piadinha, né? Semana passada, que eu trazendo as rapidinhas acabei não lendo, que o Israel está cobrando a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes para começarem a reconstruir Gaza atrás das linhas amarelas, onde eles estão. Vê se isso tem condições de acontecer, né? Eles cobrando que os outros construam a destruição que eles fizeram onde eles tomaram, nesses 53% que o Bruno acabou de falar. Né? Construam aqui onde a gente está, para quem eles querem construir aquilo lá, para eles tomarem. Né? A colonização não para. Esse sabe, é um sarcasmo, né? É um sadismo, é rir na cara de todo mundo. É algo ridículo. Material escolar, isso aí é proibido porque não faz parte das necessidades humanas, da ajuda humanitária, carne, água. Eles estão bloqueando água, gente. Não tem mais dessalinizador. Então, banheiros químicos, quer dizer, está abaixo da dignidade humana.
Gaza apertada, assim como o Bruno descreveu, né? Vivendo de uma forma tão cruel e a gente pensando em uma vida melhor. Sim, eu vou dizer que a causa palestina é a causa de todos, porque dela, né, a vitória contra o maior império, contra o maior poderio econômico, que é o poderio sionista, tanto cristão quanto, né, judeu, ou até russo, inclui os russos nisso, chineses, inclui brasileiros nessa questão toda, né, é uma vitória da humanidade total, total. Mas o que impressiona, assim, você não vê uma equipe de reportagem do Ocidente mostrar isso. Bota um cara lá, filmar, gravar, entendeu? Conseguir depoimentos em loco, trabalho em loco. O máximo que o cara faz é ficar em Tel Aviv, absorvendo lá os relatórios lá das IDF, a versão lá do Netanyahu. Ninguém faz qualquer tipo de trabalho jornalístico de campo. Ninguém vai lá tirar uma foto. E os jornalistas seguem palestinos que estão lá, seguem morrendo. E eles trabalham para essas agências, a AFP, BBC. Isso. E você não vê nenhuma declaração, não vê nenhum protesto, nenhuma notinha, lamentamos a morte do repórter tal, do repórter fotográfico, do cinegrafista tal. Essas imagens que você vê na DW, que você vê na Al Jazeera. Mas, Bruno, se fosse a resistência matar um soldado, é uma comoção mundial. Agora, civil palestino, eles são matáveis. São tão matáveis quanto o pessoal da Penha, né? Como o pessoal lá do Morro Alemão, né? São matáveis, né? Então, é essa coisa. Israel, ela está fazendo um sistema que pode ser seguido pelos opressores do mundo todo, né? O despertar precisa acontecer, gente. Isso tem metodologia, tem sistema, tem método muito bem pensado que estão fazendo em Gaza e vai vir para cá, vai vir para cá, já está batendo a nossa porta. Policiais vão treinar lá, né? Políticos vão lá apertar a mão de genocida. Fazem questão de tirar fotos. Fazem questão de tirar foto. Eu tenho guardado essas fotos. Vergonhoso. Sim. Vergonhoso. Eu tenho um relato aqui, pessoal. Eu acho que eu já comentei com vocês em um outro programa. Me permitam, é de uma colega, é da Press TV, na campanha de bombardeio contra o Líbano, no ano passado. Eu ficava no ar horas e horas e horas para a TV iraniana, ano passado, no ao vivo, oscilando entre a Espanha e a Press TV. E teve um momento que que absurdo, cara. Eu só lembro o nome dela, Mariam, o nome da minha tia mais velha, irmã do meu pai mais velha. E Mohamed André, eu já vi repórter passar sufoco. Agora, repórter entrar ao vivo só de áudio, correndo de bombardeio, eu nunca tinha visto na minha vida. A repórter correu de bombardeio e manteve no ar, conseguiu abrir e continuou reportando só de áudio. Segurou o link. Parabéns. Segurou o link correndo de F-35. Deu um pânico assim no estúdio, né? Eu mudo. Tava online. E ela... A situação tá meio grave aqui, eu vou ter que me deslocar, eu estou me deslocando. Os aviões estão dando rasante, estão bombardeando. E aí, sabe qual foi a sorte dela? Ela não estava identificada como imprensa, por incrível que pareça. André, é o oposto que a gente aprendeu na faculdade. Tu vai à imprensa, pelo menos se poupa um pouco. Não, lá se você bota imprensa, bota press assim em cima do teto do carro, é que eles bombardeiam. É alvo. Vira alvo. A notícia não pode sair, né? Não pode mostrar a realidade do que eles estão fazendo, né? Metodologia. As câmeras, elas apagam, né? Acaba a bateria das câmeras, apaga tudo. Metodologia. Pois é. Não muito diferente daqui. Mohamed, você citou o frio. Tem uma nota aí sobre o frio, não é isso? Está chegando em Gaza? Tem. Bruno, é com você. Vou eu? Tá.
Tá aqui, ó. Vamos lá. A seguir, temos mais destaques do relatório de situação número 196 da UNRWA sobre a crise humanitária na faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. A questão é a seguinte, pessoal, mesmo sob acordo de cessar-fogo, Israel segue derrubando edifícios residenciais em Gaza. A gente pode pensar... Oi, Brunão. Tudo... A gente já deu essa nota. Mais abaixo, a gente está falando do frio. Está tranquilo? O frio chega em Gaza, afetando a vida de milhares de pessoas. Tá. Opa, perdão, desculpa, fui eu mesmo. Eu ia chamar... É que eu vi outra coisa aqui, perdão, me confundi. Até vou explicar aqui, gente. Ó, explicar a barrigada do Bruno aqui. É que barrigada, para quem não sabe, quando está um furo jornalístico, né? Tá ruim. Mas as pessoas entendam de outra coisa, né? Não. Não, beleza. Mas aí eu vi gerador e entendi que era contra o frio. Mil perdões. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Tranquilo. Tem mais um relatório aqui que o André fez uma coleta maravilhosa aqui de informações. Ó. O grupo de abrigo emitiu um alerta informando que, pelo menos, 259 mil famílias palestinas, ou seja, as famílias são grandes. E 450 mil pessoas em Gaza. Se aproxima o inverno, enfrentam o inverno, ou seja, chuva e frio, sem proteção adequada. Enquanto as restrições das autoridades israelenses continuam a bloquear a entrada de suprimentos essenciais para abrigos. Educação. Mais de 637 mil crianças em idade escolar em Gaza não tiveram acesso à educação formal presencial pelo 3º ano consecutivo e sofreram regressão e perdas significativas de aprendizado por conta dos ataques de Israel. E aí eu quero falar um negócio para vocês. Depoimento. Mohamed sabe a dificuldade de alfabetização em árabe. É gigantesco. Você aprende a falar com acento, depois escreve sem acento. Se não tem um letramento profundo, tu nunca passa da 5ª série. Vou mais. Se você não lê em árabe, não lê o Alcorão em árabe, e fica na mão de intérprete. E aí vem a CIA, essas porcaria toda, o MIT turco, fica treinando um monte de sheik falcatrua, reforçando teses como da Al-Qaeda. Estou falando sério, ou do Daesh. É assim que faz. Não, o Mohamed sabe. É assim que faz. É assim que faz. Ó, tem mais aqui, ó. Esse aqui a gente já deu, tá? Assassinados de colegas da Agência das Nações Unidas e também o número de mortos e feridos em Gaza, incluindo após o cessar-fogo. Eu queria colocar isso para quem está nos acompanhando, tá? Eu queria ouvir, por favor, o Mohamed em específico, porque é muito difícil. O árabe clássico é o árabe que está no Alcorão, é o árabe que estava nas palavras do profeta. E aí, como tem... Bom, a língua está viva, né? Todos os lugares têm sotaque. Que bom, é diversificada. Mas como tem um índice altíssimo de analfabetismo em língua nativa, quase que o árabe vai virando um dialeto por cada região. Não teria nenhum problema se tivesse um letramento universal. E aí vocês vão falar, mas é a população palestina, que ela tem sofrido a perseguição israelense. Não. Do conjunto dos povos árabes, no século XX, pelo menos, André, você vai cair para trás. O maior índice de letramento, alfabetização e grau de educação formal, de quem era? População palestina. Sim. É isso que o inimigo não tolera. Queria ouvir o Mohamed, por favor. 3 anos sem estudar, criança, na língua árabe, vai ficar difícil. E aí? Aquela era... Gaza era de umas regiões mais desenvolvidas do Oriente Médio, é isso, Bruno? Em termos educacionais também? Mesmo sob cerco e ocupação.
altíssimo nível educacional. E na época da OLP era mais ainda. Lá na Palestina, quando se visita, né, a Palestina, tu vê as crianças sentadas no chão, lendo, escrevendo e perguntando para os pais, porque para eles o letramento, né, a cultura, a leitura, né, a educação, a formação, ela é extremamente importante. Porque eu quero lembrar que a base é a agricultura, né? Muitos, eles trabalhavam em Israel, né, como um subemprego, né, os pais e tudo mais. E ninguém quer isso para os seus filhos. Então, a metodologia da saída dessa miséria, né, dessa opressão, é a educação para buscar algum modo de vida melhor. E elevou demais a educação, elevou demais, eu me orgulho disso. Né? Os palestinos são muito letrados, são cultos, falam muito bem o árabe. Né? O Líbano também, da mesma forma, a Síria, então, fantástica a Síria. Mas a Palestina se destaca. Né? E essa perda de 3 anos, ela impacta demais. Perda de 3 anos, perda de pai, mãe, né? Irmão, perda de membros, muitos são amputados. A gente olha vídeos e eles tentam cantar, dançar, viver, sobreviver, acalentar o coração, lembrar que são humanos, que não são lixos, que não são esquecidos por nós. Né? E isso é importante. Até eu estava vendo uma live do Mansur Peixoto, que me entristeceu muito, ele dizendo que estava, né, querendo levar chocolate para as crianças. Gente, que mal, né, levar um acalento para esse futuro da humanidade. Será que é tanto assim? Né, que pensamento esse europeu invasor tem em relação a crianças? Qual é o problema dele? Porque ele não vai se tratar. Essa sociedade totalmente desumanizada, cruel, né, que fala de coisas absurdas, que faz dancinha de TikTok, que esnoba, que mostra lingerie, que fala abertamente que assassina crianças, abertamente, que estupra, né? E o governo deles defende o estuprador, não quem denunciou o estupro. Né? Que sociedade é essa? Ela tem convivência com a gente? Para mim não tem convivência, não. Para mim não tem a mínima possibilidade de convivência. Né? É uma sociedade fadada a acabar, a terminar. É isso que eu tenho para dizer. Eu li um comentário aqui, passou aqui no chat, fazendo uma referência à resiliência do povo palestino. Né? Não bastasse as armas que são usadas para assassiná-los todo dia, a todo momento, armas de guerra, aviões, tanques, armas de bala, enfim. E eles sobrevivem a isso. E ainda tem a questão do corte da ajuda humanitária, da fome, da falta de saneamento, do corte de vacinas, da saúde, do total colapso da saúde. E assim, como é que esse povo ainda consegue sobreviver e como que ainda tem amor pela terra? Eles fazem de tudo para destruir a estima, atacam a cultura, atacam a educação. São vários ataques que... É quase que uma bomba atômica, né, Bruno? Como é que esse povo sobrevive? Como é que esse povo consegue ter força? Pois é. Eu vou dizer porque ele sobrevive. Para acabar com o sionismo. Eles sobrevivem para acabar com o sionismo. É por isso que eles sobrevivem. Esse é o papel deles e nós precisamos ajudar. Pessoal, eu lembrei de algo aqui. Hoje é o dia 11 de novembro. 21º aniversário do assassinato de Yasser Arafat envenenado. Sim. Eu peguei aqui uma nota da agência Wafa, que é a agência oficial palestina em língua inglesa. Vocês me permitam? Só lembrar aqui.
Yasser Arafat, né? Mohammad Yasser Abdul Rauf Daoud Suleiman Arafat Al-Qaeda Al-Hussein, tá? Yasser Arafat. Nasceu em 4 de agosto de 1929. Frequentou os estudos no Cairo e participou como um oficial da reserva do exército egípcio, já sob comando de Nasser, da Guerra de Defesa do Sinai, em 56, que o Egito ganhou. Deu empate, o Egito levou o canal de Suez, garantiu. Estudou engenharia em Cairo, na Universidade de Fuad primeiro, e desde muito novo, né, foi um membro ativo do Movimento Nacional Palestino, através da União de Estudantes Palestinos, tá bom? Ele é um dos fundadores do setor nacionalista do Movimento Nacional de Libertação da Palestina, Al-Fatah, metade 50, né? E chegou ao Comitê Executivo da OLP em fevereiro de 69, sucedendo Ahmad Shukeri e Yahya Hamoudeh, tá bom? E aí foi a grande projeção da liderança de Arafat, depois que, já com o nome de guerra, né, já Abu Ammar, já participando dos combates ao Karameh, por exemplo, onde depois ele chega a ser a liderança da OLP, falou na ONU, na Assembleia Geral, em 13 de novembro de 74. E aí, eu sinto falar, né, eu queria ser o mais solidário possível com gente que o segue há muito tempo, como nosso amigo Walid Rabah, mas Arafat foi enganado. Ele disse na ONU em 74, hoje eu trago para vocês um ramo de oliveira e um fuzil de combatente da liberdade. Não deixem que o ramo de oliveira caia da minha mão. Eu repito, não deixem que o ramo de oliveira caia da minha mão. E aconteceu. Tá bem? A gente não vai entrar aqui no mérito do conjunto da vida de Yasser Arafat, mas eu só queria relembrar algo muito importante, tá? Muito importante. Apoiando os acordos, só para fechar, já te passo. Apoiando os acordos de Oslo, os acordos de Madrid, etc. Arafat não morreu de morte natural, ele foi envenenado. Ele foi envenenado. E, basicamente, foi atendido no Hospital da França, porque não havia condição nenhuma de confiança que não haveria um ingresso de comando para matá-lo, etc. Foi um cerco de Ramallah. Arafat foi envenenado em 2004, terminando com o quê? Com a segunda intifada, que seria para ratificar os acordos de Oslo, e, infelizmente, o inimigo conseguiu isolar a Judéia e a Samaria, pela linguagem deles, criando a área C da Cisjordânia e ampliando a ocupação. Mohamed, fica à vontade. Eu quero lembrar também que o mais empolgado dos assessores do Arafat para o acordo de Oslo se chamava e se chama ainda Mahmoud Abbas. Né? E que é o que envergonha os palestinos hoje, que se chama Autoridade Nacional Palestina. Né? Uma das coisas que eu gostaria de dizer também é que essa tal de governança de Gaza só pode ser governada por pessoas de Gaza que passaram por tudo isso. Não é aceitável nenhuma pessoa de fora, esses tecnocratas, dessa história toda. Gaza só pode ser administrada por pessoas de Gaza que viveram esses 3 anos, do meu ponto de vista. Tá? Abbas, sim, é um traidor. Bom, mas tem mais uma efeméride. Há 50 anos, em 10 de novembro de 1975, né, a Assembleia das Nações Unidas votou pela adoção da Resolução 3379, que determinou que o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. Então, mais uma efeméride. E também eu quero trazer mais uma notícia aqui, né, de uma reportagem que saiu lá na Inglaterra, né, que diz o seguinte: se você quiser atirar sem restrições, pode. Soldados israelenses descreveram uma situação de anarquia em Gaza e um colapso das normas e restrições legais, com civis mortos ao bel prazer dos oficiais individuais, de acordo com o depoimento de um documentário televisivo. Se você quiser atirar sem restrições, pode, diz Daniel,
comandante de uma unidade de tanques das Forças de Defesa de Israel, IDF, em Breaking Ranks, que é o documentário Inside Israel War, que será transmitido no Reino Unido, né, na segunda-feira passada, pela ITV. Os soldados que concordaram em conversar confirmaram o uso rotineiro de escudos humanos pelas Forças de Defesa de Israel, contradizendo as negativas oficiais, e deram detalhes de tropas israelenses abrindo fogo sem provocações contra civis, que corriam para receber alimentos nos pontos de distribuição militarizados estabelecidos pela Fundação Humanitária de Gaza, GHF, apoiado pelos Estados Unidos e por Israel. Os soldados que deram seu depoimento no Breaking Ranks também confirmaram relatos consistentes ao longo de 2 anos de conflitos sobre o uso de civis palestinos como escudos humanos, uma prática informalmente conhecida como protocolo dos mosquitos. Chamavam os palestinos de mosquitos, botavam à frente e iam, jogavam eles dentro de túnel. Você envia o escudo humano para o subterrâneo. Enquanto ele caminha pelo túnel, ele mapeia tudo para você. Ele tem iPhone no colete e quando caminha, o aparelho envia informações GPS, diz Daniel, o comandante do tanque do comentário. Os comandantes viram como funciona e a prática se espalhou como fogo em palha seca. Depois de cerca de uma semana, cada companhia estava operando seu próprio mosquito, seu próprio escudo humano, seu próprio palestino. E aí ele finaliza: sinto que destruíram todo o meu orgulho de ser israelense, de ser um oficial das defesas, da Força de Defesa de Israel, diz Daniel no programa. Só me restou a vergonha. E não é para menos, finalizando, muitos se suicidam. É o maior número de suicídios de ex-combatentes, de veteranos de guerra. São israelenses. Finalizo. Bruno, eu posso encerrar o programa te fazendo uma colocação e até aproveitando o contexto que está sendo realizada no Brasil, em Belém, capital do Pará, a COP30. É possível falar em sustentabilidade, meio ambiente, diante de um genocídio de tamanha monta como ocorre em Gaza, na Palestina? Pois é, André. Faz uns 30 dias, mais ou menos, me chegou um material de um instituto de diplomacia do Irã, muito bom, cara, muito bom. O material fazia uma coletânea de dados, não da dimensão humana, que é muito importante, e nem da infraestrutura física, que também é muito importante, mas do conceito de ecocídio em Gaza. Ou seja, que o invasor, o genocida, estava tentando impedir as formas de reconstrução da vida através dos biomas. Para quem não sabe, a Palestina histórica, ela não é de maioria desertificada. A Palestina histórica é uma região muito fértil e a população palestina originária, seja ela da maioria suni, seja da parcela cristã, seja dos árabes de fé judaica, que até então eram vizinhos e colaboravam, eu ouso dizer que é basicamente um povo classe, que é um povo de felar, de camponeses. Claro que Gaza tem uma vocação pesqueira também, mas é basicamente um povo classe. E a retirada ou a expulsão da primeira Nakba, ou da Nakba original, durou 4 anos, tinha como qual objetivo, André? Tirar o pessoal das suas vilas, tomar a terra e transformar essa terra no modelo produtivo para dar exemplo do experimento colonial. Gaza não. Gaza, a ideia é contaminar tudo que for possível. Também não é de hoje. Os mananciais que alimentavam a agricultura de Gaza eram constantemente envenenados pelo cerco israelense. Por isso que era tão importante a entrada de comida. E aí eu fico nessa dúvida, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar nos povos originários, qualquer defesa de bioma é um ato de sobrevivência. Mas numa área densamente povoada,
o bioma, ele está, além de estar muito atingido, ele vira alvo junto com a guerra de extermínio. Então, André, eu só posso lembrar, eu não vivi, não sou tão velho assim, mas eu só posso lembrar de reportagens que a gente leu ao longo da vida, especificamente no Vietnã, que os gringos diziam, né? Numa área de cobertura florestal, nós deixamos o tamanho de destruição que parecia uma cratera da Lua. Agente laranja? Pensa só. Sim, agente laranja. Agente laranja, fosfato, napalm, cobertura de bombardeio. Nepal. Tipo, era uma área de floresta e virou uma vossoroca. Eu acredito que isso esteja acontecendo em Gaza de propósito também. Não vai ficar... A ideia do inimigo era não deixar nenhum edifício em pé, nenhuma água potável, a contaminação do solo, a contaminação do oceano, no caso do mar Mediterrâneo, e a restauração do bioma em Gaza, ou dos biomas de Gaza, vai ser tão difícil quanto a reconstrução da infraestrutura física e da vida humana. Mas, sinceramente, depois que esse pessoal passou e está de pé ainda, eu já acredito em qualquer coisa. Sendo franco contigo. Seria interessante, na COP30, que Macron e o príncipe William, senhores da guerra, debatessem, né? Com certeza. Mas, enfim, é isso. As hipocrisias da humanidade e do sistema político mundial. Aliás, a hipocrisia é citada no card, no thumbnail deste programa, né, Mohamed? Muito bom, André. Muito. Bom, gente, a gente tinha mais assuntos, Líbano, né? Israel viola cessar-fogo, os Estados Unidos acoberta seus ataques, Síria, né? Invasão de mais 3 povoados e estão começando a botar checkpoints, Sudão, né? Com os Emirados Árabes, um que merece os embargos. Emirados Árabes, ele trabalha fortemente para o sionismo. Mas isso são temas que a gente vai falar provavelmente na próxima terça-feira, né? Espero todos vocês que curtam, compartilhem, falem, divulguem o que nós comentamos aqui. O mundo, ele precisa ouvir que o cessar-fogo não acabou. Não tem, melhor, cessar-fogo. O genocídio não acabou. Cessar-fogo é mentira, né? Divulguem isso, né? Não parem de falar de Palestina, não parem de falar de sionismo, não parem de, né, fazer sanções contra Israel e demais. É isso aí, gente. Muito obrigado. Bruno, precisamos falar do Sudão também, hein? Numa próxima edição. Pois é. André, a última. Oi. Fala. A última. Meu Deus do céu. Vazou, tá? Segundo o site de notícias Shomrim, citando a funcionários israelenses familiarizados com o plano, essa terça-feira, 11/11, vazou a informação de que tem um plano do governo Trump de colocar forças internacionais na área militarizada pelo sionismo em Gaza. O custo de construção seria de 500 milhões de reais, 500 milhões de dólares, perdão. E o governo Trump e os Estados Unidos estão pensando já possíveis localizações para levantar uma base dos Estados Unidos diretamente em Gaza. Eu só vou falar uma coisa aqui, que se eu falar inteiro, a gente vai perder o canal, tá? Pesquisa o que aconteceu no ano de 1983 com as bases militares dos Estados Unidos e da França que tentaram invadir o Líbano e ocupar, como ocuparam em 1958. Vou repetir. Pesquisem o que aconteceu com as bases imperialistas dos Estados Unidos e França no Líbano em 1983. Tentando repetir o que fizeram em 1958, na Primeira Guerra Civil. E vejam o que aconteceu. Eu vou ficar por aqui. Obrigado. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em um nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio.
Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e a compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, o nosso Pix passou aí na tela, né? avoztrabalhadora@gmail.com. Lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que o nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, A Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados, no canal da Revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Abraço.